para o capítulo 4, não é isso? De Miqueias, capítulo 4 de Miqueias. Nós podem abrir as vossas Bíblias, por favor. Capítulo 4 de Miqueias, para nós lermos a palavra do Senhor juntos. Amém? Não é isso? Hoje é o capítulo 4. Amém? Já há umas semanas que a gente não continuou aqui. Mas é isso, não é? Capítulo 4. Amém? Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, ou seja, todo o capítulo curto, de grande importância. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor juntos. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos, e irão muitas nações, e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos e castigará poderosas nações até milhões, e converterão as suas espadas em enxadas e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente e para sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a cocheada e recolherei a que eu tinha expulsado e a que eu tinha maltratado. E da cocheada farei, e da que cocheava farei a parte restante, e da que tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. E a ti, ó terra, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. E agora, porque farás tão grande pranto, e não há entre ti rei? Pareceu o teu conselheiro, apoderou-se de ti dor como da que está de parto? Sofre dores e trabalhos, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada, ali te remirá o Senhor da mão dos teus inimigos. Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e os nossos olhos verão os seus desejos sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua ponta e de cobre as tuas unhas, e esmissionarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Oremos ao Senhor. Pai bendito, obrigado pela tua palavra, que a tua misericórdia e a tua graça estejam sobre nós, e tu possas falar às nossas vidas. Pai, com temor diante de ti te pedimos: instrui-nos, ó Deus, que seja o teu Espírito Santo a ministrar a nós. A ti glorificamos e damos louvor, a ti damos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, nós vamos passar. Você está com o seu cartãozinho aí, de Miqueias? Tá? Todo mundo tem. Ficava fácil, mas eu vou projetar ali também. Mas de qualquer maneira, irmãos, nós temos estado a estudar, e para nos tornar mais fácil, no capítulo 1, deixa eu fazer assim, aqui, a ver se, não sei se vai dar para ver. No capítulo 1, nós estudamos o pecado da idolatria. Lembram-se? Nós estudamos o pecado da idolatria. O pecado de nós termos alguma coisa, ou alguém, ou até, somente nós próprios, no lugar que pertence a Deus. No capítulo 2 nós falámos do pecado entre o povo, e o povo estava pecando uns contra os outros. No capítulo 3, da última vez que falámos deste assunto, ou que tivemos em Miqueias, nós falámos do pecado da liderança. Lembram-se daqueles que usurpavam a sua posição e tomavam proveito. No capítulo 4, hoje, nós estamos falando da volta para Deus, ou nós vamos falar da volta para Deus. Amados, a coisa mais preciosa que pode acontecer ao homem caído é ele voltar para Deus. A coisa mais importante da sua vida é que você possa ter havido um dia que você se voltou para Deus e que nós nos voltamos para Deus. Na verdade, nós sabemos que nós estávamos perdidos e sem Cristo a nossa vida estava entregue à miséria, à condenação do inferno, não havia nada que nós pudéssemos para ser salvos. Mas quando nós nos voltamos para Deus
E Ele, na sua misericórdia, nos atrai a Ele para que nós possamos ser salvos da ira, da condenação que estava para ser posta sobre nós, do pecado no qual vivíamos. E salvos uma vez, a nossa mente é aberta, percebemos as Escrituras, a palavra de Deus e caminhamos em fidelidade a Deus, perto de Deus. O pecado nos priva dessa comunhão com Deus. Contudo, irmãos, de tempos em tempos, quando a gente olha para o povo de Israel e nós olhamos para a história da igreja e você olha até para a sua própria vida, não tem momentos que nós caímos, não tem momentos que nós falhamos, não tem momentos que nós nos vamos desligando às vezes da presença de Deus e das coisas santas, e tem momentos que nós precisamos de voltar para Deus. E às vezes nós ficamos até tão confusos que a gente já não sabe o que é que aconteceu e quando é que a gente voltou. Mas você nota que tem períodos na sua vida mais altos e mais baixos. O povo de Israel sempre teve esses momentos. Foram mais os baixos que os altos, na verdade. Mas houve momentos em que Deus congregou o seu povo e chamou ao arrependimento. Amados, nós como igreja, e é por isso que nós entendemos e estamos sempre a reforçar a ideia de uma igreja que se reforma, de uma igreja reformada, que precisa de voltar sempre às Escrituras e voltar sempre a Deus e clamar a Deus. Muitas vezes nós limitamos esse princípio, essa ideia, a uma ideia a gente não vai seguir tanto o texto, mas por favor, fique com a Bíblia aberta e olhe para o texto sempre que for necessário e leia depois em casa. Mas nós temos uma ideia, às vezes, de nos voltarmos para Deus, no sentido de vamos voltar à palavra, vamos ler a Bíblia mais uma vez, vamos mais uma vez ver de acordo com as Escrituras. É verdade, meus amados, que começa por aí. É verdade que nós precisamos de sempre olhar o texto bíblico, o texto sagrado e saber por ele onde é que nós estamos, em que posição nós estamos. No domingo passado, nós falámos sobre isto, não é? Quando nós estudamos o Salmo 119, é impossível não entender o desejo do salmista pela palavra de Deus, o desejo do salmista pelos mandamentos, por obedecer aos mandamentos, a vontade que ele tem de estar a permanecer nos caminhos do Senhor. E nós falámos aqui tantas vezes, irmãos, ao longo do ano, só a Escritura, é uma lição da escola dominical do outono. Nós falamos disso na altura da reforma. Nós estamos sempre a lembrar, né? Só a Escritura, somente a palavra de Deus, voltar à palavra de Deus, o valor da palavra de Deus. Mas, amados, escuta uma coisa. Nós precisamos de voltar à palavra de Deus, está certo. E de certeza que nesta sala todo mundo sabe isso. É fácil nós irmos conduzidos por um pensamento e por uma ideia de isto e daquilo e do outro, e do que este faz aquilo e o outro. A palavra de Deus é a verdade absoluta à qual temos que atentar. Mas, amados, voltar para Deus não é só isso. Porque tem muita gente que conhece a Escritura melhor do que nós e não está e não vive a palavra de Deus. Não é só voltar para Deus, não é só nós conhecermos toda a Escritura. É nós verdadeiramente termos o nosso coração voltado para Deus e absorvermos os seus princípios, amá-lo. E isso só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Mas nós precisamos de perseverar em Deus. E perseverar em Deus não é só conhecer as Escrituras. Eu conheço gente, irmãos, que é muito bom de Bíblia e muito pouco de espiritualidade. E conheço gente que acha que é muito espiritual e não tem Bíblia. Deixa-me dizer uma coisa. Você não pode ser muito espiritual e não ter Bíblia. Você não pode ter muita fé e não saber e não conhecer a palavra de Deus. Você tem fé em quê? Você é espiritual em quê? Se esta é a revelação completa de Deus a nós, nós precisamos de a conhecer. Amém? Mas eu também conheço, por outro lado, muita gente que conhece a Bíblia, mas não é espiritual, não tem fé, não vive segundo os padrões bíblicos e até sabe muito das Escrituras. É capaz de mencionar grandes textos das Escrituras. Para aqueles que assistiram nos anos 80, 90, acho que eu nem era nascido, bem nos anos 90, alguns que assistiram aquele filme, o Advogado do Diabo, Devil's Lawyer, Devil's Advocate. Para quem assistiu esse filme tinha textos inteiros das Escrituras, não sei se você se lembra. Esse filme tinha textos inteiros das Escrituras. E aquele filme era completamente terrível, satânico mesmo, perturbador mesmo. E tinha textos inteiros das Escrituras. E você sabe que o próprio Satanás conhece a palavra de Deus. Então isso não faz de você um salvo, conhecer só a palavra de Deus. Mas não há nenhum salvo que não conheça. Então cuidado com esse engano que às vezes acontece. Às vezes nós olhamos e nós até sabemos a palavra. A questão é que significado ela tem para a sua vida. O que é que ela produz em si? A palavra de Deus em Satanás provoca revolta. Provoca a alienação de Deus cada vez mais. Provoca um desejo de se opor a Deus e de fazer o contrário do que Deus quer. Está certo? A pessoa que escreveu o filme do Advogado do Diabo não teve como intenção nenhuma de pregar o Evangelho. Teve? E nós conhecemos pessoas que conhecem a Escritura, pregam o Evangelho turpado, por exemplo, para enriquecer.
E conhecem as Escrituras. Porque eles pregam as Escrituras. Mas pregam errado. Mas tudo deturpam. Conhecemos às vezes pessoas, irmãos, com pouco conhecimento bíblico. E nós não apelamos aqui ao pouco conhecimento bíblico, porque a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então você tem que estudar. Mas conhecemos às vezes pessoas fiéis, crentes fiéis, às vezes com pouca escolaridade. E você vê que há um fervor do Espírito Santo. O pouco que sabem retêm. E o que sabem vivem. E o que sabem estão convictos. E é maravilhoso nós assistirmos a uma pessoa assim. Às vezes a sua simplicidade, na coisa mais... você diz, teologicamente não acerta uma. Parece que não acerta uma. Não, mas acerta, porque o Espírito Santo de Deus trabalha. O Espírito Santo de Deus molda. E nós conhecemos, irmãos, no nosso meio, uma pessoa que não tem muita escolaridade, que até não tem tanto entendimento. O irmão José Pata, e quando ele fala das coisas de Deus, e quando ele ora, você percebe que o Espírito Santo de Deus habita naquele homem. E é uma coisa impressionante. E acho que é inegável para qualquer pessoa. E ainda esta semana eu ouvi um testemunho, não dele nem da esposa, que me disse que ele amava muito a igreja e que fica muito triste quando não pode vir à casa do Senhor, quando ela é impossibilitada de vir. Ainda hoje, esta semana, uma pessoa testemunhou e não foi a esposa. É claro que foi, né, aquela senhora que a igreja conhece, que eu esqueci o nome, Yolanda, acho que é, que me disse no telefone que ele deseja muito. Até disse assim, ele ama muito a igreja e o pastor dele. E eu fiquei contente, né? Porque eu amo muito o irmão José Padre. E você vê que não tem um grande conhecimento. Você manda ele orar, ou você quer orar com ele. Eu fui visitá-lo lá no hospital, na última vez que ele esteve internado. E eu disse, irmão José, vamos orar? Ele estava muito, né? Estava muito mal. Ele não tinha conseguido dormir, disseram. Ele não estava bem. E foi a primeira coisa que ele quis fazer quando eu disse, vamos orar. E quando eu começo a orar, da boca dele sai perfeito o louvor. Ele louva a Deus. É um homem que vive aquilo que conhece, aquilo que ele sabe. Amados irmãos, eu dou o exemplo do irmão José Pata, porque às vezes a gente, irmãos, uma pessoa com muito conhecimento, você fica na dúvida. Mas quando você vê uma pessoa assim, você sabe que é. Amados irmãos, eu não estou com isto a apelar que você não conheça as Escrituras, eu não estou a dizer com isto, não estuda as Escrituras para você ser mais espiritual. Isso é um engano. Tem um versículo na palavra do Senhor que é muito distorcido nessa área, que diz que a letra mata, mas o Espírito edifica. Então o que é que a pessoa acha que a letra é muito conhecimento, né? Porque até lá o fulano lá disse, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. O que é que Paulo estava a fazer? Estava a pregar o Evangelho. As muitas letras a Paulo nunca o fizeram delirar. E a palavra que diz que a letra mata, mas o Espírito edifica, é a letra da lei que mata. É a letra que quando porque você não cumpre a lei, a letra da lei o mata e ela nos condena. Não é isso que diz a Escritura. É isso que diz o texto, irmãos. Não é para nós, não é um apelo à ignorância. Pelo contrário, eu não estou também a apelar à ignorância. O que eu estou a apelar nesta tarde é que nós possamos voltar para Deus e possamos adorar a Deus e buscar a Deus, conhecer mais e mais as Escrituras, trabalhar as Escrituras cada vez mais, viver cada vez mais a palavra, mas buscar a Deus verdadeiramente. Deus tem colocado, irmãos, no meu coração um desejo de despertar-nos para nós buscarmos a Deus e pedirmos a Deus que nos dê desejo por Ele, sede por Ele. Dá-me sede por Ti, ó Deus. Faz-me ter ansiedade do culto. Faz-me ter desejo de estar com os meus irmãos. Que o Senhor possa avivar o nosso coração. Irmão, porque você pode ter desejo de conhecer as Escrituras para debater teologicamente. Irmão, tem gente que estuda as Escrituras para fazer piada até. Há gente que estuda as Escrituras para ficar só no debate, não é? A discutir quem é que tem mais razão. Fica a discutir para cá, fica a discutir para lá. Não vai muito tempo. Uma pessoa desafiou-me para mais um debate. Mas é uma coisa que eu não tinha qualquer interesse. Porque sabe umas coisas e acha que sabe umas coisas e quer... Amados, não é isso. Não entras em questões loucas e confusas, diz a Escritura. Não é? Paulo diz lá a Timóteo, em filosofias loucas. Amados, não é essa a intenção. Quando a gente fala em estudo das Escrituras, leia a Bíblia, venha para o culto. Irmão, você sabe qual é a pregação seguinte? Eu peço que você estude juntos, como Ricardo tem desafiado, que cada um prepare a lição e venha preparado para debatermos e estudarmos aquele assunto. Não é com a intenção de criarmos um grupo de intelectuais, de pensadores, mas é para que nós possamos pôr na nossa vida. Porque se você conhecer todas as doutrinas da graça, você souber a profissão de fé de cor, você souber a declaração de membresia de cor, que eu espero que você saiba. Nem eu sei, irmãos. E nem que você soubesse toda o regimento interno de cor, isso não faz-se um salvo. Isso não faz-se um salvo.
Isso não faz de si um conhecedor das Escrituras. Se você decorar toda a Bíblia, não faz de si um conhecedor das Escrituras. Não faz de si um conhecedor de Deus. Mas sim que aplicar a Bíblia na vida. Nós precisamos de ter sede e fome das Escrituras. Nós precisamos de ter sede e fome de orar e de nos voltarmos para Deus. E é Deus que concede isso. Então vamos clamar a Ele que Ele nos trabalhe assim connosco. Vamos trabalhar, pedir a Ele que nos restaure. Veja, eu vou dividir do versículo 1 ao versículo 5. A adoração a Deus estabelecida. Busca por Deus, por andar nos caminhos do Senhor. O povo de Deus andará no nome do Senhor, enquanto os outros povos seguirão o seu próprio caminho. Amados, tem muita gente que segue, e você era assim, e nós éramos assim. Seguíamos o nosso próprio caminho, o nosso entendimento. Hoje não falta palestras e tantos pensadores, irmãos. Há tanta gente a pensar coisas, a dizer coisas, a imaginar coisas, irmãos, a criar ideologias pecaminosas e pensamentos satânicos, perversos. Cada um segue o seu próprio caminho. A igreja não pode ser uma igreja que deixa de pensar. Entenda, por favor, isto, irmãos. É muito importante que você entenda isto. A igreja é pensante. A igreja atende as Escrituras, trabalha as Escrituras, medita nas Escrituras, discute as Escrituras e cria o pensamento bíblico em cada um de nós. Isto é extremamente importante. Quando nós fizemos aqui a série os primeiros princípios, não foi? Era passo a passo concreto. Os primeiros princípios. Quando nós fizemos os primeiros princípios, irmãos, era exatamente esse o objetivo. Que cada um pudesse pensar biblicamente. Certo? Cada um pensar. E temos que pensar. Nós lançámos as ideias da Bíblia cheias de coisas que nós não conseguimos. Você já reparou que tem assunto na Bíblia que só dá para pensar, não dá exatamente para você ter uma definição absoluta? No livro do Apocalipse está cheio de coisas assim. Os próprios ensinos de Jesus. Tem coisas que você fica para você pensar, para você debater. Não dá para você ter uma definição absoluta. Então, a questão de pensar, atenção, não com matéria de salvação, irmãos, por favor. Não com matéria de salvação. Não com a base do Evangelho, não é isso que eu estou a falar. Não com o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. Não com o plano da redenção. Não com o facto da eternidade, tá? Aquelas questões. Irmãos, porquê que... Irmãos, então, nós devemos pensar. Mas, amados, não segundo o que o mundo faz. A diferença, amados, é que o mundo pensa o que eles querem pensar, o que eles entendem que devem pensar, ou o que eles são conduzidos a pensar. Moldados pela mídia, moldados pelas próprias, né, pela apresentação das notícias, por todas aquelas coisas, moldados pelos pensamentos secular, as pessoas são conduzidas a um determinado pensamento. Certo? As pessoas são conduzidas a um determinado pensamento. Nós, amados, buscamos o pensamento de Deus bíblico. Mas para que nós possamos entender Deus, irmãos, o desafio é muito maior. Não é um grupo de pessoas, quando nos juntamos aqui a estudar as Escrituras, não é um grupo de pessoas que vem tentar entender uma filosofia ou uma maneira de viver. Porque isso, qualquer lugar faz isso. Cada vez se levanta mais pensadores e mais filósofos a tentar criar ideias e formas de viver. Como é que você pode? A última que eu ouvi há dias, pois não sabia o que era, e eu vi, e era um fulano a tentar convencer a audiência inteira que todo mundo era rico porque tinha pelo menos aquilo que precisa. Não, tudo bem, irmãos, tudo bem. De um ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual, não. Somos pobres, porque não temos rigorosamente nada para apresentar a Deus. E a nossa alma, se não for o Senhor, não tem nada e não tem valor. Então, quando nós nos juntamos aqui, irmãos, para estudar as Escrituras, nós não estamos a tentar entender o pensamento de alguém. Nós estamos a tentar entender o pensamento de Deus. Ora, você pode entender o pensamento de Deus. As Escrituras claramente que não podemos. Não há forma da gente entender o que Deus entende. Porque o pensamento de Deus é muito superior ao nosso. Mas o Senhor nos dá a mente de Cristo. O Senhor nos dá uma forma de nós percebermos o Evangelho. O Senhor abre o nosso entendimento. Ele envia o Espírito Santo e Ele nos faz crer na Sua Palavra para que possamos viver por ela. Então entenda, por favor, quando você vem ouvir a Palavra de Deus, tenha a humildade de dizer: Deus, eu não entendo se Tu não me abrires o meu entendimento. Eu não posso crer se Tu não vieres fazer uma obra em mim. Volte-se para Deus e diga: Deus, trabalha na minha vida para que eu possa crer, para que eu possa andar nos teus caminhos, para que eu possa buscar o teu nome e não andar segundo o que os outros povos andam. E era esse o desafio do capítulo 4. É de voltar para Deus, é de buscarmos a Deus, é de chegar perto do Senhor. Porque de outra forma, amados, não dá.
Você pode conhecer tudo. Você pode saber todas as coisas. Mas se a presença de Deus não for consigo, você não estiver na presença de Deus, você não buscar a Deus, porquê é que a gente, quando lê, depois de ler o texto, a gente faz aquela oração que parece quase sempre a mesma? Eu já escolhi para pensar a mim próprio, para não cair numa repetição. Eu tenho cuidado com o que eu faço e penso o que eu faço. Mas, amados, eu não sou capaz de ler um texto das Escrituras e ao fim não dizer Deus tem misericórdia de mim e faz-me entender. Ainda que isso eu faça às vezes só em pensamento, irmãos. Porque você vai ler o texto e expor o texto. Quem sou eu para expor a palavra de Deus? Quem sou eu para dizer o que Deus disse? Irmãos, com temor, eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim e me faça entender eu o texto para eu poder explanar. E para nós o vivermos todos os dias, irmãos, nós precisamos de buscar a Deus e dizer: Deus, dá-me um desejo por Ti e abre o meu entendimento para que eu possa Te buscar, andar nos Teus caminhos e não seguir o pensamento do mundo. Que Deus nos ajude, que Deus trabalhe em nós. A partir do versículo 6 ao versículo 13, nós vemos a promessa de que Deus restaurará o seu povo. E o texto, na verdade, não é grande, mas os irmãos depois, por favor, o irmão pode levar esta divisão e ler em casa, nós não estamos a repetir, mas, amados, e nós vemos que o povo de Deus será congregado, recolhido e ajuntado. O povo andava disperso por qualquer lugar, cada um seguia o seu pensamento. Nós vimos anteriormente que havia pecado entre o povo, havia pecado na liderança. O povo era idólatra. Mas Deus agora estava congregando e chamando o povo a Ele. É Deus que nos atrai assim. Nós precisamos clamar a Deus que Deus atraia-nos a Ele. Que Deus faça a sua glória resplandecer um pouco mais para que nós possamos verdadeiramente, sendo iluminados pelo Espírito Santo, desejarmos a Deus. Que só o Senhor pode fazer isso. Irmãos, eu posso pregar o sermão mais bonito. Se o Espírito Santo de Deus não vier trabalhar e usar as minhas palavras no seu coração, na sua mente, é inútil. Você pode ir embora até contente com o sermão, ou você pode ir zangado com o sermão. A diferença não está se você gostou do sermão ou se você não gostou do sermão. A diferença está se o Espírito Santo de Deus usou isso e trabalhou na sua vida. Ele lhe deu um desejo por Deus. Ele lhe fez sentir mais a presença de Deus. Ele lhe fez chegar mais perto de Deus. De outra forma, são só palavras. São só palavras lançadas ao vento. É Deus que recolhe, é Deus que congrega, é Deus que traz, é Deus que junta. É Deus que nos juntou aqui esta noite. É o Senhor que nos faz vir à sua presença. Ainda que a gente ache que somos nós, ainda que a gente tenha uma ideia que somos... A gente estuda as Escrituras e diz assim: ainda bem que eu estudei, que agora eu entendi. Você estudou, mas se o Espírito Santo não lhe der o entendimento, se o Espírito Santo não vier abrir a sua mente, você diz: agora que eu sei, eu pratico. É Deus que fez você saber e é Deus que faz você praticar. Que nós possamos ser humildes à presença do Senhor. Que nós possamos entender que é Deus que nos restaura. Não há nada que nós possamos fazer. Nós só podemos clamar a Ele. Nós podemos buscar a Ele. Mas diz assim: mas pastor, está sempre a dizer que a vida espiritual, você atinge o nível espiritual que você quer. É claro, mas você busca de Deus, você adora a Deus, você exalta a Deus, você estuda a palavra de Deus e você pede a Deus. A obra é sempre feita por Deus. Mas nós buscamos. Mas nós nos chegamos perto do Senhor. A salvação é um ato completamente da graça, porque você não podia ter feito nada para ser salvo. Você estava morto em delitos e pecados. Mas uma vez salvo, você busca mais a Deus. Você se volta para Deus e Deus se volta para nós. Amados, quanto mais nós oramos, eu tenho a certeza que você já teve experiências assim, ou a maioria já teve. Você vai orar, você decide consagrar na presença do Senhor e a sua vida espiritual dá um salto. E às vezes não foi muito tempo que você dedicou a Deus. Às vezes não é muito tempo. Você diz: o que é muito tempo? Eu vou dizer o que eu acho que é muito tempo. 40 dias com Moisés no monte, sem comer e sem beber na presença de Deus, e desce, vê o povo a pecar, zanga-se com o povo, volta para o monte todos 40 dias. Eu acho que isso é muito tempo. 80 dias. Com um intervalo pequeno no meio. A gente nem percebe se ele comeu no arraial. Talvez ele não tenha nem comido no arraial. Eu entendo muito tempo. 40 dias Jesus a jejuar lá no deserto. Ou seja, 40 dias é muito tempo. Então é que tem que ser 40 dias para saber. Não, eu só estou a dar um exemplo. Eu entendo que seja muito tempo. Isso eu entendo. Eu entendo 3 anos intensivos com Jesus, de estudo intensivo e aplicado de Jesus que os discípulos tiveram. Eu entendo muito tempo. Eu entendo que isso seja muito tempo. Eu não entendo que o tempo que nós dedicamos a Deus seja muito tempo. Um dia por mês de jejum e oração,
meia hora de oração antes dos cultos, que a gente nem cumpre direito. Eu próprio não cumpro direito. De 15 em 15 dias, das 5h30 da manhã às 6 da manhã a oração, isso não é muito tempo, irmãos, isso é muito pouco tempo. Quando a gente dedica um pouco tempo demais à presença do Senhor, domingo é muito tempo, culto de manhã e à tarde, eu vejo é muito tempo. Quando nós dedicamos um pouco mais à presença do Senhor, e você tem aquele impacto espiritual, e você vê a sua vida espiritualmente mudar, sabe qual é o problema, irmãos? É que a gente depois, mais tarde, acontece não sei o que, é mais não sei o que, e a gente já fraqueja outra vez. Percebe porque é que nós temos que voltar sempre a Deus? Eu tenho a certeza que você já tomou decisões na sua vida a dizer assim, a partir de agora eu vou aos cultos todos. A partir de agora eu vou crescer espiritualmente, vou fazer um esforço, vou para lá. E você faz por um tempo. E a sua vida muda. Você começa a sentir mais a alegria da salvação, você está mais entusiasmado com Deus, você parece que voltou, né? Como a gente diz, costuma dizer, aceitei Jesus de novo, não é? Parece que aceitou Jesus de novo. Agora está. Passado o tempo, começa outra vez. O que é que acontece? Que a gente não mantém aquilo. Então a gente o que é que tem que fazer? Volta outra vez. Amados, o ideal é que a gente nunca saia. O ideal é que... Lembra a acusação de Jesus contra aquela igreja lá no Apocalipse? Deixaste o teu primeiro amor? A gente acha que isso é normal. Eu já ouvi muita pregação que é normal. O crente começa todo entusiasmado, né? Fica lá. Passado um tempo ele vai precisar de... Porque aquilo é só aquele entusiasmo primeiro. Ele está apaixonado por Jesus, não é? Desde que é daí que surgiu a ideia de estou apaixonado cada vez mais por Jesus. Ele foi apaixonado. Passado um tempo, ele vai precisar de apaixonar outra vez, porque a coisa já começou a enfraquecer. Então o que é que a gente faz? Congresso, vai carregar baterias, umas coisadas assim. Mas aquela acusação lá da igreja, lá no Apocalipse, não é um exemplo a seguir, é um exemplo a não seguir. Nós devemos estar constantemente a buscar a Deus e voltarmos para Deus constantemente, diariamente, sempre na nossa vida, sempre, 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 para que nunca deixemos o primeiro amor. O primeiro amor é para não deixar. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Então não é para deixar, é para ficar. Mas nós, na verdade, fraquejamos, irmãos, e você sabe que fraqueja, e eu sei que fraqueja. O que é que nós precisamos fazer? Voltarmos sempre para Deus. A cada dia voltarmos para Deus. E dizermos, Deus, olha a minha situação, Deus tem misericórdia de mim, Deus ajuda-me, para que a chama do desejo por Deus seja sempre acesa. Nós que gostamos tanto, não é? Somos pentecostais, gostamos tanto de fogo. A gente quer fogo aqui, fogo ali, fogo acolá. A gente já tem dito aqui, irmãos, algumas vezes, a gente só não quer fogo no coração, não é? Mas se Deus acendiar o nosso coração, se o Espírito Santo de Deus vier trabalhar profundamente em nós, e nós desejarmos a Deus, como a gente deseja tantas outras coisas. Sabe porquê que o jejum é a ausência de comida? Porque de um jeito ou de outro a gente deseja comida. Muita ou pouca, melhor ou pior, uns mais, outros menos, mas a comida não é só uma necessidade física, é? Você só come para não morrer, não é? Quando você não aguenta mais, você come. É. Ninguém hoje tinha comido, não é? Se não é o bolo rei que a irmã Isabel trouxe, ninguém tinha comido, não é? Ainda bem que vinha o bolo rei. Se não veio o bolo rei, os irmãos estavam tudo morto de fome, aqui tinha já aqui tudo aí, já estava tudo com Jesus. É verdade, não é? Porquê é que a gente faz isso? Porquê é que tem café na igreja? Porquê é que tem café na igreja? Uma vez achei muito interessante, eu estou a dizer isto como uma coisa boa, ouvi uma esposa do pastor dizer, na nossa igreja tem café porque o nosso pastor gosta muito de café. Depois nós entendemos, não foi a soninha, então não tenho nada a ver com o assunto. Eu achei interessante, achei bonito isso. Mas na verdade, porquê que achei bonito? Mas porquê que a igreja tem café? Porque a gente tende a ter comunhão à volta de comida. A gente tende a sentar e ter comunhão. Esta semana, a semana passada, tive o prazer de tomar café com o Jeff, não é? A gente foi tomar café os dois, que a gente estava morto de fome. O Jeff disse-me que já há mais de uma semana que a Rosi não fazia café da manhã. Ele estava morto de fome. É mentira. Claro que é mentira. E eu já tinha mais de 2 meses que a Sónia não fazia café da manhã. Eu estava morto de fome. O que vale é que ele me chamou. É que eu chamei para ele, para mim. Não foi, não é verdade. Porquê? Vamos tomar café, não foi? Vamos tomar café. Vamos lá no Itália, não sei se a gente pode dizer isto, e tomamos um café que estava uma maravilha, não é?
num copo de barro, tá? Certo? Num copo de barro. Né? Isso foi maravilha, né? Isso é a brincadeira que ele fez, nós fizemos os dois lá. Então nós tomamos café. E porquê? Porque a gente está muito fome. Não, é porque o café traz comunhão. A forma de nós nos apresentarmos, não é? Vai ter café na igreja. Vamos ter um café especial na igreja. No Natal tivemos uma árvore de Natal para cantar os parabéns a Jesus. Porquê? A gente não podia alegrar com o nascimento de Jesus. Podia. Mas a comunhão vem à volta dessas coisas, porque nós desejamos comida, porque comida é uma coisa importante. Sabe porque é que o jejum é a ausência de comida? E entenda isto, por favor. Você diz, Deus, eu te desejo mais do que eu desejo o meu café da manhã. Eu quero ter um desejo maior por ti do que o que eu tenho por este bolo. Eu quero ter o maior desejo por ti. Esta hora vai ser muito difícil. Eu tenho um desejo maior por ti do que o que eu tenho por bacalhau. Aí eu quero ver os irmãos portugueses a jejuar. Eu tenho um desejo por ti, ó Deus. Eu tenho mais desejo por Deus do que pelo pé de moleque. Não é, irmão Juliano? Aí fica difícil. Mas, irmãos, porquê que a gente faz essas coisas? Porquê que a gente para de comer para jejuar? A gente não vai morrer de fome. Não é porque você... É porque a gente enfraquece o nosso corpo, a nossa carne. E diz, Deus, não há nada que eu desejo mais do que a tua presença. Eu abdico de tudo. Percebe porque é que você, quando jejua, não pode ter um dia igual aos outros? Você tem que ter um dia dedicado a Deus. Percebe porque é que o jejum foi rejeitado lá? Acho que em Isaías, se alguém souberem, me ajuda, acho que foi em Isaías, foi rejeitado. Deus disse, eu não uso mais o vosso jejum, não recebo mais o vosso jejum, porque fazeis igual a tudo, todos os dias. Porque nós dizemos, Deus, eu não quero mais nada, a não ser a tua presença, eu te desejo a ti, Deus. Nós precisamos viver assim. O jejum é para aproximar de Deus, irmãos, é para quebrantar. O jejum não é moeda de troca. Hoje o assunto não é jejum. Mas para nós entendermos melhor isto, o jejum não é moeda de troca. Senhor, eu vou jejuar e depois eu quero um carro novo. Senhor, eu vou jejuar e depois eu quero uma casa. Eu vou jejuar e eu quero não sei o quê. Eu quero um emprego. Não, irmãos. Não, você não pode ter um propósito no seu jejum, mas entenda que não é moeda de troca. Deus não te está a dever nada. Quando você jejua, você está a dizer, Deus, eu quero ter um compromisso maior contigo. Tem misericórdia e atenda-me. Você já orou, terminou o seu jejum e disse assim, Deus, por favor, aceita o meu jejum. Você quando ora, você termina e diz assim, Deus, por favor, aceita a minha oração. Quando você acaba de louvar, você diz assim, Deus, aceita o meu louvor. Este louvar aqui foi cantado, literalmente. Você diz assim, aceita, Senhor, por favor, tem misericórdia, aceita este meu canto para ti. Você vem lavar o banheiro da igreja e diz, Deus, por favor, aceita esta minha oferta para ti. Você coloca a sua oferta e o seu dízimo aqui, você diz, Deus, por favor, aceita. Faz o favor de aceitar. Porque Ele não precisa de nada de nós. Nós é que carecemos dele. Que Deus nos possa incendiar o coração e nos possa desejar assim. Que Deus nos possa restaurar, irmãos, a cada dia. Eu não sei se nós todos estamos aqui e precisamos de restauração. Eu sei que eu preciso mais de Deus. Eu não sei se tem alguém demasiado fraco e precisa que Deus realmente restaure. Ou alguém que precisa de uma experiência verdadeira com Deus, que Deus venha dar vida. Mas, amados, eu sei o que eu preciso, e eu sei o que eu tenho no meu coração, e eu quero desejar mais a Deus. Eu quero desejar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu quero desejar a Deus com todo o meu ser e toda a minha vida. Porque no dia que nós desejarmos assim, Deus vem e Deus nos restaura. É o que nós precisamos, irmãos. Nós não precisamos de outra coisa. Nós não precisamos de uma sala nova, de um templo novo, de uma maneira nova de fazer coisas. Nós não precisamos de fumo a sair de algum lado, ou cores, ou luzes. Nós precisamos de desejar a Deus. É isso que nós precisamos. Na hora que nós desejamos a Deus, irmãos, nós fazemos qualquer coisa. Na hora que nós desejamos a Deus, nós amamos o próximo. Na hora que nós desejamos a Deus, nós amamos a igreja. Na hora que nós desejamos a Deus, nós queremos que todo mundo seja salvo. Na hora que nós desejamos a Deus, nós estamos prontos para fazer qualquer coisa. Nós estamos prontos para sofrer qualquer coisa por amor ao Evangelho. Na hora que nós verdadeiramente desejamos a Deus. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos é de nos voltarmos para Deus. Veja o apelo do apóstolo Pedro lá no dia de Pentecostes, Atos 2,38. Disse assim, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, irmãos. É que Deus nos converta a Ele, que Deus nos faça arrepender dos nossos pecados. Sabe aquelas áreas que não estão convertidas, aquelas áreas que não foram mudadas, aquelas coisas que Deus tem que trabalhar, e não venha dizer que não tem. Você está a dizer que a palavra de Deus é mentirosa. Você tem áreas que precisam ser mudadas e eu tenho áreas que precisam ser mudadas. Quando nós nos arrependemos de todo o coração, Deus vem e que nós batizamos, a maioria somos, para perdão dos pecados e receberemos
o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Irmão, se você é salvo, o Espírito Santo habita em si. O sobrenatural de Deus está em si. E eu tantas vezes me esforço, irmãos, para pôr em palavras, para tentar explicar que o sobrenatural de Deus habita em si. Deus habita em si. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não está aqui quando nós vamos embora. Já reparou que o irmão José liga o alarme ao sair quando fecha a igreja? Se Deus ficasse aqui, o alarme disparava, não é, irmãos? Sensor de movimento? Não, porque Deus é Espírito, não funcionava. Já sei também. Mas Deus não fica aqui à espera que você volte. Ou Deus habita no seu coração, ou Ele não habita. Que você está debaixo da mão dele, está. Seja para bênção ou para condenação, está. Isso pode ter a certeza. Deus não fica aqui à espera que você volte. Deus está em todo lugar, é claro, mas Deus habita nos corações e Ele opera em nós. Você não tem que caminhar 2 milhas para ver a Deus. Você não tem que ir não sei onde para estar na presença de Deus. Você não tem que ir orar no templo, você não tem que ir orar no monte. Se você gosta de orar no templo, você gosta de orar no monte, irmão, faça o que dá na cabeça. Mas há pessoas a orar nos sítios mais incríveis. Não tem problema, irmão. Ora onde você gostar. Não pense que Deus está lá mais do que está em outro lugar. Não venha com a história que Deus está mais numas horas do que está noutras. Você sempre se vem orar no local, vá para o seu local de oração, esteja onde você estiver. Uns gostam de subir no monte, vai lá subir no monte, não tem problema nenhum. Uns querem pôr o rosto na terra, põe o rosto na terra, faz o que você quiser. Mas busca Deus. Busca Deus. Não pensa que isso faz diferença. Não pensa que você é mais espiritual porque você tem um canto para orar e o irmão lá não tem. Talvez você tenha uma casa grande e o outro não tem. Ou talvez você tenha possibilidade de se locomover e o outro não tem. Não tem nada a ver com isso. Já tenho ouvido muitas vezes, se eu não fosse não sei o quê, eu orava mais. Se não fosse não sei quantos, eu fazia mais não sei o quê. Se eu pudesse ir a tal lugar, eu tinha ido. Tem muita gente, não é? Para pregar aos chineses, não é? O Chinatown é ali, irmãos. Ali do lado. Se eu soubesse fazer não sei o quê, eu já tinha falado não sei a quem. Fala o que você sabe. Se eu pudesse pregar em polaco na minha cidade, eu abria uma igreja. Tem muito polaco em Darfur, tem polaco, isso é verdade. Se eu falasse polaco, eu esvaziava a igreja católica. Loucura, irmão. Fala português, prega aos portugueses. Que história que nós temos, que desculpa que nós temos. Sabe o que nos falta, irmãos? Um coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, mas nós o apagamos. Nós ficamos, parece que não é como se não. O crente caminha pela rua, Deus caminha dentro de si. Você deita, Deus está consigo. Você levanta, Deus está consigo. E ainda há crente que diz assim, eu não ouço Deus falar. Eu não sinto a presença de Deus. Não, você pode não estar inflamado pelo Espírito Santo. Você pode não estar a arder de desejo por Deus. Sabe o que nos falta? Joelho no chão. E clamar, Deus tem misericórdia de mim. Senhor, aviva a chama. E faz-me mais longe. Há gente que acha que o segredo é pular e saltar e falar em línguas. Eu não estou a dizer que Deus não vai fazer você falar em línguas. Queremos nas línguas, mas não é isso que lhe falta. Você não precisa de mais um congresso, você não precisa de mais um pulo, você não precisa mais de um salto, você não precisa de uma música nova do louvor. Há gente que acha, os irmãos do louvor são... Acho que aqui na igreja ninguém diz isso, mas já ouvi em alguns lugares, são assim muito parados. Há sempre de ir à igreja do Bruce, né? No Bruce certo. Você abre lá o bináriozinho e canta o salmo. E ainda bem que o irmão faz lá, 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 lá. E os irmãos estavam lá na quarta-feira a ouvir parte. Você não foi abençoado por aquele cântico? Eu fui. Não estamos podem estar descansados, irmãos, que não estamos a tentar implementar aqui. Eu estou muito contente com o piano, e com a viola e com as vozes, tá? Não estamos a pensar em implementar aqui. Mas não é isso que nos faz a diferença. É o que está no nosso coração. É o nosso desejo. Amados, eu creio numa igreja assim hoje. Eu creio numa igreja como a igreja do primeiro século. Uma igreja que vivia na autoridade e no poder de Deus. Uma igreja que vivia cheia do Espírito Santo, que em todo lugar, em todo momento era tempo de pregar, era tempo de milagres, era tempo de Deus operar. Um povo que estava cheio da presença de Deus, um povo que se arrependia e se voltava para Deus, um povo que clamava por Deus, um povo que não tinha não tinha historinha para aqui, historinha para acolá, mais uma coisinha, mais não sei o quê. Um povo que era cheio do poder de Deus e ia em frente e nada parava esse povo. Um povo que tentaram travar tantas vezes, o povo do qual nós pertencemos, o mesmo povo, um povo que enfrentou a Inquisição, mas seguiu avante e hoje somos o fruto disso. Sim, você é o fruto
da obra de Deus no Calvário. É claro, mas você é a continuidade desse povo que desde o primeiro século se levantava e nada os fazia parar. Um povo cheio do poder de Deus. Eu não quero menos para a minha vida. O que é que você quer com a sua vida? Você quer ser cheio do poder de Deus? Você quer estar com o seu coração a ferver com desejo por Deus? Esse é o meu propósito. É assim que eu quero viver. É assim que eu quero viver todos os dias da minha vida. Até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Vamos só ler aqui o resumo. Quando o povo de Deus se volta dos seus caminhos tortuosos para o Senhor, e Ele os recebe, estabelece novamente, Ele os congrega e os traz de volta a Senhor. Volte-se dos seus caminhos tortuosos. Pare de querer viver para si próprio. Pare de querer viver a sua vontade. Pare de querer viver esse evangelho fraco. Deus nos chamou para isso. Ele nos chamou para nós voltarmos e Ele nos receberá e estabelecerá novamente. E Ele nos congregará e nos trará de volta. E Ele quer fazer deste lugar aqui a igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia. Eu não sei se Ele vai operar os mesmos milagres, mas com o mesmo Espírito Santo habitando em nós e nos fortalecendo e nos levando mais além. É assim que você quer viver? E eu quero viver assim. E quando vejo esta geração mais nova nos cultos, 1, 2, 3, 4, 5, eu nunca sei de onde é que eu conto os Julianos, 6. Eu quero ver esse povo a seguir o nosso exemplo. Eu não quero que eles puxem por nós. Eu quero que eles sejam capazes de pôr os olhos em nós e dizer assim, é isso que eu vou fazer. Eu quero envergonhar esse povo. Eu quero viver com tanta eficácia o reino de Deus, como se eu tivesse 20 anos, eles olhar para mim e dizer assim, estamos mais novos e estamos pior que eles. Que é para quando nós partirmos, se Jesus não vier antes, eles possam seguir avante. Porque quando eu olho para aqueles que mais velhos que eu, fizeram mais com menos da história, se olha para trás, com menos condições, não pregavam online, não tinha alguém do fora do Estado a assistir, e o reino de Deus avançava. Eu fico envergonhado. Mas eu quero fazer igual. E esse é o desafio para você. Esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para nós. Esse é o desafio para a igreja. Que Deus nos levante na força do poder do Espírito Santo e nós possamos fazer a diferença na nossa geração, a diferença no nosso bairro, a diferença na nossa casa, a diferença na nossa igreja, a diferença no lugar onde vivemos, para que o nome de Cristo Jesus, Senhor nosso, seja exaltado todos os dias sobre esta terra, ainda que Ele não seja exaltado noutro lugar, que Ele seja exaltado aqui. Que Ele seja exaltado nesta igreja. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Que Ele sempre seja exaltado entre nós. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós vimos diante de Ti, Senhor, carentes de nos voltarmos para Ti. Nós estamos carentes de Ti, ó Deus. Nós somos fracos e não há nada que nós possamos fazer. Senhor, nós fraquejamos aqui, ali e acolá. Perdoa-nos, Deus. Quantas vezes somos levados pelos pensamentos do mundo e quantas vezes somos levados ao Senhor por coisas que não são importantes, Deus. Perdoa-nos, ó Pai. Ó Senhor, faz-nos arder de desejo por Ti, Deus. Aviva o nosso coração, a nossa alma. Aviva-nos, ó Deus, e fortalece-nos. Leva-nos mais além. Não nos deixes perecer, Deus. Ó Pai, somos o Teu povo, a mesma igreja com a igreja do primeiro século, e seremos até o último dia. Ó Pai, tarda nada, estaremos a habitar contigo. Mas enquanto aqui estamos, Deus, nestes dias que nos restam, aviva-nos, ó Pai, para que os jovens da igreja, que nessa igreja, possam ver isso e possam querer te servir igual, com a mesma intensidade, com o mesmo fervor, com mais ainda, Deus. Senhor, ajuda-nos na nossa geração. Ajuda a geração que já está mais avançada de nós. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, faz qualquer coisa, só não nos deixes do jeito que estamos. Faz-nos voltar para Ti, Senhor. Perdoa-nos, tem misericórdia. Salva-nos, ó Deus, que perecemos. Tem misericórdia de nós. E faz-nos ver a Tua glória. Faz-nos voltar para Ti. A Ti, Senhor, honramos, bendizemos e adoramos hoje e para todo sempre, pois só Tu és Deus. A Ti a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém.